Há uma cena que se repete todas as noites em milhões de apartamentos ao redor do mundo. Um homem chega em casa depois de um dia inteiro de trabalho, larga a mochila no sofá, abre o celular e passa os dedos por uma sequência infinita de rostos, biografias curtas e fotos cuidadosamente selecionadas. Ele desliza para a direita, para a esquerda, recebe um match, troca algumas mensagens e no fim da noite apaga a luz, sentindo uma solidão que nenhum aplicativo foi capaz de tocar. Essa cena, repetida em escala industrial, diz mais sobre a condição masculina contemporânea do que qualquer discurso motivacional de autoajuda. Vivemos na era da conexão permanente e da solidão crônica. Nunca estivemos tão acessíveis uns aos outros, e ao mesmo tempo, nunca nos sentimos tão isolados. Estudos de diversas universidades ocidentais têm apontado, ano após ano, para uma queda constante no número de amizades próximas que um homem adulto mantém ao longo da vida. Não é incomum que depois dos 35 anos, um homem tenha apenas um ou dois amigos com quem realmente pode contar. E mesmo esses contatos tendem a se restringir a mensagens ocasionais e memes compartilhados. A intimidade masculina, historicamente construída em torno de atividades compartilhadas, foi substituída por curtidas e emojis. O Red Pill, entendido em sua forma mais sóbria e menos caricatural, nasce justamente da constatação de que boa parte do sofrimento masculino contemporâneo é estrutural, e não apenas individual. Não se trata de culpar mulheres ou de nutrir ressentimento, mas de reconhecer que as dinâmicas sociais mudaram de forma acelerada nas últimas décadas. E que os scripts antigos de conquista, relacionamento e masculinidade não foram substituídos por nada equivalente em solidez. O homem moderno herdou a expectativa de ser provedor, protetor e parceiro emocionalmente disponível, mas não recebeu, na mesma medida, uma comunidade que o ampare quando ele próprio precisa de suporte. É aqui que o MGTOW, despido de sua versão mais raivosa e caricatural que domina certos cantos da internet, oferece uma lição válida, a de que a autossuficiência emocional não é sinal de frieza, mas de maturidade. Um homem que aprende a não depender exclusivamente de um relacionamento romântico para validar sua existência é um homem mais livre e, paradoxalmente, mais capaz de construir uma parceria saudável quando ela surgir. Porque não chega a ela faminto, chega inteiro. A independência, nesse sentido, não é uma fuga da intimidade, mas uma pré-condição para ela. O estoicismo, filosofia que atravessou impérios e sobreviveu a guerras, séculos antes de qualquer aplicativo de encontros existir, já havia identificado o cerne dessa questão. Sêneca escrevia a seus amigos sobre a diferença entre solidão e isolamento. A primeira é uma escolha deliberada, um espaço de reflexão que fortalece o caráter. O segundo é uma condição imposta pelas circunstâncias, que corrói silenciosamente quem a vive sem consciência. O homem contemporâneo confunde as duas com frequência. Ele acredita estar em solidão produtiva, quando na verdade está isolado, rolando uma tela sem fim, evitando o desconforto de olhar para dentro de si mesmo. A solução proposta pelos estoicos não era o abandono do mundo, mas o cultivo da virtude interior como fonte primária de estabilidade emocional. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia em suas meditações particulares, à noite, depois de dias inteiros de decisões que afetavam milhões de vidas, lembrando a si mesmo que a paz não vem de fora, vem de dentro. Se um homem que comandava o maior império do mundo conhecido precisava desse lembrete diário, talvez o executivo cansado ou o trabalhador solitário de hoje também precise parar de buscar no próximo match a resposta para um vazio que só pode ser preenchido por trabalho interno. Isso não significa que o desejo de companhia seja fraqueza, ou que relacionamentos devam ser evitados. Significa, isso sim, que a ordem das prioridades importa. Primeiro vem a construção de uma vida que tenha sentido por si mesma, um propósito profissional, um corpo cuidado, uma disciplina financeira, uma rede mínima de amizades reais. Só depois, como consequência natural e não como desespero, vem o espaço para um relacionamento. Um homem que chega a um encontro carente de validação, projeta essa carência em cada gesto. E isso, curiosamente, afasta exatamente aquilo que ele mais deseja atrair. A cultura de consumo rápido, representada pelos aplicativos de relacionamento, opera sob a lógica do descarte. Cada perfil é uma opção entre infinitas outras, e essa abundância aparente gera, paradoxalmente, mais insatisfação do que satisfação. O paradoxo da escolha, descrito por psicólogos comportamentais, aplica-se perfeitamente aqui. Quanto mais opções temos, menos satisfeitos ficamos com qualquer escolha feita. Porque a mente sempre imagina que existe algo melhor a apenas um deslizar de distância.
Esse mecanismo mental, alimentado pelo design dos próprios aplicativos, mantém milhões de homens presos em um ciclo de busca constante que nunca se resolve em conexão duradoura. A saída estoica para esse ciclo não é o abandono da tecnologia, mas a reconquista da agência sobre ela. Usar a ferramenta sem ser usado por ela. Definir, com clareza racional, o que se busca e por quanto tempo se está disposto a buscar, sem permitir que o próprio valor pessoal seja medido pelo número de matches recebidos em uma noite qualquer. A dignidade de um homem não deveria jamais estar refém de um algoritmo de recomendação. Reconstruir amizades reais é talvez o antídoto mais subestimado para a solidão contemporânea. Isso exige esforço deliberado, porque a amizade adulta não acontece por acaso, como acontecia na escola ou na faculdade. Ela precisa ser cultivada com intenção, com convites feitos, com tempo reservado na agenda, com vulnerabilidade oferecida em pequenas doses. Um grupo de homens que se encontra regularmente para treinar, discutir ideias ou simplesmente compartilhar uma refeição funciona como uma rede de sustentação emocional que nenhum aplicativo jamais irá substituir. No fim, a solidão que assombra tantos homens hoje não será resolvida por um novo aplicativo, uma nova função de inteligência artificial para sugerir matches mais compatíveis, ou o algoritmo mais refinado. Ela será resolvida, se algum dia for, pelo retorno a princípios antigos, disciplina sobre o próprio corpo e mente, construção de propósito independente de validação externa, cultivo deliberado de amizades reais e aceitação estoica de que a companhia genuína, quando vier, será consequência de uma vida bem construída, e não um atalho para preenchê-la. Enquanto isso não acontecer, o deslizar de telas continuará, noite após noite, alimentando a ilusão de conexão, sem nunca entregar o que promete.